Bom, agora vamos ver como é que a gente faz o acabamento dessas regiões aqui, não é? Essas linhas aqui, olha, elas não deveriam existir, esses pedaços de linha, né? Então eu não posso usar o comando erase, porque se eu usar o comando erase, eu vou selecionar a linha, ele vai apagar a linha inteira. Então não serve. Eu tenho que apagar um pedaço da linha. Como é que funciona isso? Bom, primeiro eu enquadro a região que eu quero trabalhar, e aí eu vou usar um comando que é o comando trim. No menu, ele é aqui, ó, trim. Pelo teclado, você pressiona, você digita TR, tá? Então, TR, Enter, e aí ele começa a te perguntar algumas coisas. Eu vou explicar o comando da maneira clássica, depois vou explicar o comando da maneira mais rápida. A maneira clássica é a seguinte: quando você entra no comando trim, você teria que dizer para ele quais linhas são cortantes. Por exemplo, se eu quero cortar esse pedaço aqui de linha, então essa linha é cortante para cortar esse pedaço. Se eu quero cortar esse pedacinho de linha, então essa linha aqui é cortante para cortar esse pedaço aqui. Então depois que você seleciona todas as que forem cortantes, aí você dá um Enter e aí sim você fala o que vai ser cortado. Então se eu clicar para o lado de cá, ele vai deixar esse pedaço aqui e vai cortar tudo que tiver daqui para cá. Se eu clicar do lado de cá, ele vai deixar o trecho do lado de cá e apagar o lado que eu selecionei. Sempre ele apaga o lado que você selecionou. Então aqui seria simplesmente clicar aqui e depois clicar aqui. Né? Ele já entende que é para apagar essas linhas. Vou dar um ESC, vou sair do comando, vou explicar a maneira rápida de trabalhar com ele. Então, ao invés de ter que selecionar todas as linhas que são cortantes, as que não são cortantes, você tem que parar para pensar, né, antes de escolher essas linhas, faz de uma maneira mais fácil. Entra no comando trim, digitando TR no prompt, Enter. E aí, quando ele te pede para selecionar as linhas cortantes, você dá um Enter. E aí pronto, tudo é cortante. Então, aí é só você selecionar o que você quer cortar. E aí ele elimina. Inclusive para o restante do desenho que não estava enquadrado na tela, isso aí vale também. É só você ir navegando e cortando o desenho, selecionando. Nota que eu estou usando aquelas técnicas de seleção. Ó. A linha tracejada, tocou, ele já seleciona. Né? Pronto. Fiz a limpeza do meu desenho ali. Para eu gerar outros cômodos aqui, eu posso então continuar combinando os comandos de offset, de trim, né? Vamos fazer um trecho bem pequeno aqui. Eu vou dar um ESC para interromper. Vou entrar no comando offset. Vamos dizer que a medida seja de 5 metros que eu queira ali. Então eu seleciono essa linha. Digamos que eu jogue essa linha para cá 5 metros. Depois eu jogue essa linha para cá 5 metros. Aí tem um pedaço de linha que eu quero eliminar. Entro no comando trim. TR, Enter, Enter de novo. Apago as linhas que eu não quero. E aí eu continuo, vou dar um offset agora, entro no offset de novo. Distância que vai ser, digamos que é 15, então ponto 15. Posso jogar essa linha para cá, posso jogar essa linha para cá. E aqui eu posso dar o acabamento, né, com o trim. Então continuo usando os comandos TR, Enter e Enter de novo. Aí eu vou acabando com essas linhas que eu não quero aqui. Aí surge uma situação que a gente não consegue resolver com os comandos que a gente viu até agora. Eu quero fazer um canto vivo nessa posição aqui. Para isso, eu tenho que usar um outro comando, que é o comando fillet. Tá? O comando fillet é esse comando aqui, fillet. Não confunda que tem um outro muito parecido com ele aqui, que é o chamfer, mas eu vou usar o fillet. É muito melhor digitar pelo teclado, tá? Eu vou dar um ESC para poder entrar com outro comando aqui. Digita F de fillet, dá um Enter. Quando você faz isso, o comando, sempre preste atenção no prompt. O comando te dá algumas informações aqui. Ele te fala, selecione o primeiro objeto. Então você seleciona o primeiro objeto. E selecione o segundo objeto. Seleciona o segundo objeto. Ele faz um canto vivo entre os dois. Não é? Então resolve esse problema aqui. Por que é que ele fez um canto vivo? Porque quando eu entrei no comando fillet, ele dá uma informação aqui em cima do valor do raio. O raio está valendo 0. Então, existe uma maneira de eu usar o comando fillet, ao invés de fazer um canto vivo, para ele arredondar realmente um canto. Tá?
Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. É muito simples. O comando fillet, quando você aciona, digitei F, pressionei Enter, ele mostra o raio aqui em cima e já te pede para selecionar as linhas. Mas você pode ajustar o valor do raio para que ele não seja zero, que forma um bico. Para ajustar o valor do raio, você digita R no prompt, Enter, e ele te pergunta o valor do raio. Eu vou colocar um valor aqui de 2. Então, raio de 2, Enter. Ajustei o raio. Como eu ajustei o raio, agora, se eu selecionar duas linhas, ele vai fazer um arco entre elas, tangenciando as duas, com o raio de 2. Então, eu seleciono aqui, agora que eu tenho o raio ajustado, seleciono uma linha, seleciono outra linha, ele já faz o arredondamento ali entre essas duas linhas. Só lembrando, agora que eu arredondei essas duas linhas, eu consigo, se eu quiser, utilizar, por exemplo, o comando offset em cima desse arco que ele formou aqui. Não precisa ser só em cima de linha. Vamos fazer o comando offset. Offset, distância. É ponto 15? É o que ele está sugerindo, ó, ponto 15. Então tudo bem, é isso mesmo. Então eu só vou dar um Enter para aceitar esse valor. Seleciono a linha, exagero e clico para o lado que eu quero. Então ele fez agora em arco ali a minha paredinha. E o que tem de excesso aqui de linha? Como é que eu resolvo isso? Outro comando que vocês já conhecem, que é o comando TR, né? O comando trim. Entra no comando trim, pressiona Enter de novo, clica e clica. Ele elimina. Eu tenho agora uma parede arredondada, que é muito simples de fazer então utilizando o AutoCAD.